Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na geral para todo o Brasil. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, poderá assistir no seu computador, celular, tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e Android. Vai na busca lá da loja do aplicativo e coloca Boas Novas, vai aparecer a logo da Boas Novas. Você baixa, além de assistir ao vivo, pode assistir outros episódios do Antenados na geral e de outros programas da Rede Boas Novas. No bloco passado eu tinha falado que às vezes esse fardo pesa mais da questão de lidar com a hipocrisia, pesa mais talvez no ombro do líder ou do pastor, porque ele é a pessoa que mais pede e tem a palavra para ensinar as outras, né? Claro que todo membro que conhece também a verdade e não a pratica, de algum modo ele está cometendo algum tipo de hipocrisia ou desobediência, não sei. Mas, de fato, um pastor, quando ele pega a Bíblia e ensina toda semana, 3 cultos por semana, vai falando, ele vai criando vários critérios e estandartes que ele tem que viver por aquilo. Se ele for fora um pouco daquilo, pecado, hipocrisia, o líder é uma pessoa que mais sofre, talvez, desse tipo de acusação. Você é a pessoa que mais ensina. O assunto agora ele é voltado aos pastores. Pela colocação que foi feita. E nós precisamos tomar cuidado, nós 3 que estamos aqui, para não sermos hipócritas e respondermos apenas coisas utópicas, né? Mas essa é uma grande verdade. A responsabilidade do pastor é tão grande que, às vezes, o sermão ou a direção da igreja em que ele está vê muito mais o comportamento do pastor, o seu viver, a sua maneira de se conduzir, do que o seu próprio sermão, do que a sua própria pregação. Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma situação que o evangelho ele tem se espalhado de uma forma tão rápida, graças a Deus por isso, mas, por um outro lado, muitos pastores não estão preparados, ou se auto-intitulam pastores, e fazem uma interpretação própria da palavra de Deus, mas ainda não se converteram direito, não entenderam que há um preço a pagar, e é muito fácil estender a mão e cobrar, principalmente nós somos pastores, não é tão difícil cobrar os nossos membros, não é tão difícil levantar críticas, acusações até, murmurar contra a situação, mas é a nossa vida. A vida do pastor. Será que as ovelhas estão olhando para nós, estão dizendo, eu me espelho no meu pastor, não no que ele diz, mas no que ele faz, o comportamento dele, como é a sua família, como é o seu andar, o seu dia a dia, porque nós precisamos saber que existe a diferença do profeta e do santo profeta, né? Quando a mulher sunamita, ela olhou a vida de Eliseu, ela disse, eis que eu vejo um santo homem de Deus. Havia diferença do homem de Deus e o santo. E tem muitos colegas, espero que eu não esteja nesta lista, porque eu procuro agir com a maior perfeição possível. Tem muitos colegas que, lamentavelmente, têm um comportamento hipócrita, que pregam uma coisa, cobram uma coisa e acabam não sendo aquela coisa. Isso nos faz lembrar, pastor, o senhor que é da Assembleia, eu não estou condenando, mas eu me lembro um dia que teve uma chuva muito grande e caiu um galho da árvore que estava no fundo da casa do pastor. E o que estava no meio da árvore? Uma antena de televisão. E o pastor era ferrenho inimigo da televisão na época. Então, quando os vizinhos, inclusive membros da igreja, viram a antena, disseram, poxa vida, olha esse pastor, ele prega uma coisa, condena, até exclui, no caso, isso há tempos remotos, né? Membros da igreja, mas ele está. Então, ele está sendo exatamente como Jesus disse, um representante, nada mais do que isso. Ele está sendo um enganador. Por isso, quando Jesus pegou um mais pesado sobre o hipócrita, ele disse, vocês são iguaizinhos os túmulos, né? Vocês são lindos por fora, caiados, bonitos. A gente vê no cemitério aqueles túmulos que parecem pequenos palácios, mas lá por dentro, né? Infelizmente, André, muito perigoso. Pastor Rui, então, eu penso que a gente está vivendo, até eu vou usar uma expressão de literatura, o mal do século, né? Que realmente, como o senhor disse, existe isso. Eu acho que a figura do pastor,
ele tem uma chamada, uma essência. O senhor falou sobre o santo profeta, um peso realmente muito grande que nós, que somos pastores, que lideramos, temos. E nós estamos vendo isso. Hoje, uma pessoa, às vezes, inconformada com algum ponto na igreja, estão abrindo igrejas, né? Bom, graças a Deus que existe uma gana muito grande de evangélicos, as pessoas estão procurando a Jesus, mas as pessoas que têm a responsabilidade, e não tem para onde nós fugirmos, né? As pessoas, elas estão muito... É bom que nós, pastores, saibamos disso, porque tem alguns que às vezes pensam que as pessoas não estão, eles estão vigiando. Sabe, desculpa, eu estou numa outra emissora, mas é um olho que tudo vê, são câmeras por todos os lados vigiando o dia a dia do pastor. Então, aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, ele realmente tem que viver o bairro onde ele mora, a cidade onde ele... Eu estou lá em Itaguaí, os itaguaenses, por favor, eu sei que vocês estão aí me vigiando, mas é importante nos dias, eu ensino nos dias, hoje, por exemplo, de terça-feira, eu estarei lá como um escriba Esdra, no púlpito de madeira, ensinando o povo, tem que viver realmente aquilo que prega, porque você contou uma... Aliás, o pastor já contou aqui umas... E tem uma também de um irmão que pediu um determinado pastor, acho que devia ser da Assembleia, para ir orar na casa dele. Por acaso ele entrou pela porta dos fundos e quando chegou, ele falou, olha, antes de eu orar, Deus está me revelando que essa caixa do diabo você tem que tirar dali, porque Deus está me mostrando um capeta ali dentro. Ele falou, pastor, mas é o meu micro-ondas. Enfim, então uma tremenda... Falta de cultura, né? Falta de cultura. Mas, deixa eu levantar um ponto que acho que o pastor Purim colocou no início e nós pontuamos, só para ficar mais claro, embora já seja, acho bastante claro aqui, essa colocação de televisão e posicionamento, e quando o pastor Rui Barbosa falou, de fato, foi uma questão de hipocrisia, porque ele pregava contra e tinha uma televisão escondida, uma antena até escondida para as pessoas não enxergarem. Porém, existe, e de fato nós temos que entender que culturalmente, dependendo de onde a gente está falando no Brasil, de fato existiram pessoas que acreditavam que aquilo era do diabo e muitas vezes, eu vou falar, o conteúdo de fato da televisão era um conteúdo diabólico. E alguns pastores, não sei se ingenuamente, mas eles de fato acreditavam que aquilo era errado ter e não tinham e não praticavam. Então, assim, quando o pastor lutava contra, pregava contra e ele não tinha, achava errado, não é um caso de hipocrisia, é um caso da cabeça, como eu falei, da cosmovisão dele, e as pessoas às vezes têm que se enquadrar. Claro que, com o tempo, isso vai mudando. Eu já até falei isso aqui várias vezes, mas tem um avô que foi um dos pioneiros do trabalho da Assembleia de Deus no Acre. E naquele tempo, ele de fato achava que era errado usar bermuda ou fazer qualquer coisa. Meu pai já apanhou muito por jogar futebol. Hoje a cabeça dele mudou, a cosmovisão dele mudou, ele conheceu outras coisas. Então, hoje ele fala assim, poxa, não que ele era um hipócrita na época, mas hoje ele fala, poxa, quantas pessoas, é uma maneira dele falar, mandei para o inferno por causa de bobagem. Hoje eu uso bermuda, você joga futebol, não tem nada de errado, mas antes a gente achava errado. Mudou com o tempo de cabeça. Eu não entendo que seja um caso de hipocrisia, porque na época ele não jogava, não usava bermuda mesmo, porque ele acreditava naquilo. Mas quando você fala uma coisa, mas faz outra, conforme o pastor Rui falou, aí se enquadra um pouco. A questão de que nós levantamos aqui a bola até colocando-nos na berlinda, né, como pastores, eu penso que esse é o ponto mesmo da gente começar o debate, até para que isso sirva de exemplo para o povo, de uma forma geral. Tiago, capítulo 3, verso 1, diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, a responsabilidade sobre nós é multiplicada. Agora, a gente não pode perder a consciência da nossa humanidade. E aí eu penso que, muitas vezes, muitos de nós corremos o risco, pela posição que ocupamos, pelo destaque que a gente recebe, pela referência que volta e meia fazem a nós, pela vaidade que está ali batendo a porta o tempo todo, a gente pode se achar inerrante. E eu quero botar uma situação aqui para a gente entender que não é tão simples quanto a gente possa teorizar a situação. A gente é cobrado, sim, mas muitas vezes, por exemplo, coisas fogem ao nosso controle. Eu vou citar um exemplo. A gente tem que falar sobre família o tempo todo, mas nós temos família. E por termos família, nós temos problemas em família. Muitas vezes o nosso casamento pode não estar indo muito bem, algum fim de semana que você tem que ir lá pregar sobre família. Como é que você faz? E aí, se alguém sabe disso, você, o pastor está sendo hipócrita, está falando sobre família, ele está cheio de problema em casa. Filhos de pastores envolvidos em drogas. E a gente é cobrado, dizendo assim, lá, a hipocrisia do pastor falando
falando sobre santidade e não conseguiu nem dar jeito na casa, no filho que ele tem em casa. Então, as pessoas se esquecem da nossa humanidade, que nós também lutamos contra o pecado, lutamos contra a tentação, nós também lutamos contra os ataques que o diabo faz contra nós e contra nossas famílias. E isso, muitas vezes, não é hipocrisia, o fato de você estar pregando uma coisa e que você, no seu interior, está lutando contra isso, contra um filho nas drogas, contra uma filha que se prostituiu, ou seja, que se lançou num relacionamento sexual antes do casamento, uma mulher que não lhe apoia no ministério, uma esposa que muitas vezes é aquela goteira no casamento, na sua casa, e você não tem paz para ser ministro do Evangelho. Então, nós lutamos com isso o tempo todo. Nós temos as nossas fraquezas, né? Então, eu penso que nós, como líderes, precisamos também, ao mesmo tempo em que ensinamos, ensinar também pelo exemplo, que somos falhos, que somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, para que a gente erre menos. Inclusive para que o povo veja em nós a essência do que é o Evangelho. Somos mendigos da graça, né? Eu penso que o pastor Rui aqui, no início da fala dele, até explicando bem categoricamente sobre hipócrates, né? Que é aqueles que na época, e ainda hoje, fazem teatro e tal. Acho que a questão do líder, né? O pastor disse bem, ou de um pastor, ele é conhecido pelo caráter dele, mesmo que ele... E as pessoas até sabem, se ele está fazendo teatro, a igreja até, penso eu, a igreja até sabe que ele não, reconhece a humanidade dele, reconhece a maneira que ele vive, pelo caráter, pela moral que ele demonstra. Eu acho que a gente, quando sobe ao púlpito para ensinar, antes de tudo, a gente tem que mostrar pela nossa fisionomia esse caráter, a educação, enfim, sabendo que ele foi chamado para aquilo que, no momento que ele ensinar, as pessoas sabem, ele até tem um problema. Sabe, pastor, eu penso que isso que o irmão está falando é muito sério mesmo, porque às vezes nós somos tentados até, como disse o pastor Rui, a questão teatral, a gente altera até o nosso tom de voz, o gestual, a gente recebe uma unção de, sei lá o que, de um orador, que você vai para a porta, a pessoa fala assim, mas não era o mesmo que estava pregando ali. Né? Então, eu penso que a autenticidade é você ser a mesma pessoa, ainda que a pregação exija de nós uma eloquência. A eloquência não pode ser teatral, a esse ponto de a pessoa perder de referência qual é a sua essência, quem é você? A questão de teatro, desculpa, pastor, só porque cabe aqui, acho que foi num livro que eu li, eu vi alguém falando de um pastor nos Estados Unidos, é uma igreja presbiteriana, né, que tem, enfim, todo um ritual, não sei se todas, mas enfim, essa tinha, do processual do culto, e até hilário, se não fosse trágico, a questão da posição do pastor, ele era muito fechado, muito sério, e o processo era assim, ele entrava o grupo de coral, todos vestidos de preto, pensa nessa cena, e o pastor, e vinha o vice-moderador, e vinha o pastor, todos vestidos com uma bata preta, e aquele pastor tinha um filho, que toda vez durante o dia, ele brincando muito, à noite ele ia dormir. Vocês devem talvez ter lido, conhecer essa história. E a verdade é que nesse dia ele não dormiu durante o dia, ele estava acordado durante o culto e viu aquela cena. Quando entrou o coral, vindo de preto, o vice-moderador de preto, e o pai com a Bíblia muito sério, muito fechado, ele não ria, a igreja, enfim, olhava aquilo, achava que ele era fechado demais. E quando ele veio passando e tal, quando chegou próximo do filho, o filho pulou na frente e falou, fez assim, Zorro! E ele começou a rir, deu o sermão rindo, e no final o pessoal, pastor, foi o melhor sermão que o senhor deu. Humanidade, às vezes que espera. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Eu vou querendo continuar falando um pouco sobre isso. O pastor Pri levantou essa bola muito boa. Porque quando o pastor e líder passa essa humanidade, eu acho que ele se livra de algumas coisas que ele poderia ser refém outrora. Porque um pastor, quando ele prega, ou quando ele se posiciona em termos teológicos, às vezes ele se torna, assim, refém daquilo que ele fala, que ele prega, que ele faz. Eu vou dar um bom exemplo. Deixa a gente voltar do intervalo, que eu vou dar um exemplo prático de uma pessoa que falou, André, aconteceu um negócio esquisito aqui na minha igreja, que de fato eu entendo que o pastor se tornou refém daquilo que ele fala, daquilo que ele prega. E aí quando ele caiu naquilo que é algo humano, normal, ele, poxa, o que eu faço? Vocês vão ver essa pergunta assim que a gente voltar do intervalo. Não sai daí, o Antenados volta já já.